Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no canal, um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, espero que todos estejam bem. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre The Conjuring, The Devil Made Me Do It, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, filme dirigido por Michael Chaves. Bom, terceira entrada na franquia Invocação do Mal. Esse filme foi originalmente programado para ser lançado em setembro de 2020, porém houve um adiamento por conta da pandemia. E aí o filme foi relançado então pela Warner apenas em 2021. E aí nos Estados Unidos foi lançado no dia 4 de junho de 2021, tendo também um lançamento simultâneo no serviço de streaming a HBO Max. Bom, é a oitava entrada então no universo de Invocação do Mal, porém é o terceiro filme, terceiro longa The Conjuring. Claro que sem a presença do James Wan na direção, você tinha que trazer uma pessoa que no mínimo conhecia ou que já trabalhou com o James Wan, né? E aqui a escolha foi o Michael Chaves. Porém, o James Wan tem um crédito aqui nesse filme como produtor e também como responsável, né, pelo roteiro. E aí o que acontece? O David Leslie Johnson foi contratado para escrever o roteiro também, e o Michael Chaves, após ter dirigido A Chorona de 2019, foi anunciado então como o diretor desse projeto. Frequentemente nas franquias do terror, né, especialmente quando você discute sobre o terceiro filme, discute-se, né, sobre o que fazer quando se tem um controle criativo. Será que você busca uma aproximação maior dos filmes anteriores e fica naquela zona de conforto? Ou você tenta trazer então algo diferente e aí você assume correr algum tipo de risco? Como Invocação do Mal 2 foi um filme que deu certo, né? Um baita filme que tanto o público quanto a crítica gostou, e o filme ainda assim teve uma repercussão muito grande e também um recorde de bilheteria, é evidente que os produtores vão pensar numa sequência. E aí esse filme, para mim, ele deixa de lado toda aquela identidade, né, que tornou os dois primeiros filmes tão populares e icônicos. Desta vez, o filme deixa os anos 70 para trás e se passa em 1981, quando Ed e Lorraine, interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga, ajudam no exorcismo de David Glatzel, interpretado por Julian Hilliard, de 8 anos, em Connecticut. Durante o exorcismo, numa última tentativa de salvar a vida de David, o namorado da irmã dele, Arne, interpretado por Warren O'Connor, convida o demônio a entrar em seu corpo. David acaba escapando das garras do demônio e tudo parece estar bem, voltando ao normal, até que um mês depois, Arne misteriosamente desmaia e assassina seu senhorio. Sem se lembrar do incidente, Arne e os Warren acreditam que o demônio de David realmente entrou no corpo de Arne durante o exorcismo. Isso leva os Warren a investigar a causa da possessão de David e de Arne para provar que Arne não foi o culpado e evitar as consequências legais de uma acusação de assassinato. O filme é baseado então no caso real de Arne Cheyenne Johnson, né, que ocorreu em 1981, para quem não sabe, né, que teve uma enorme repercussão midiática nacional e internacional. Você tem diversos documentários, livros e artigos sobre o assunto, inclusive o The New York Times fez uma matéria, né, cobriu o julgamento de perto, né, e tudo mais. Tornou-se um dos episódios criminais mais polêmicos, né, da história dos Estados Unidos, pois tinha sido a primeira vez na história judicial americana que a defesa tentou usar a possessão demoníaca como argumento oficial para justificar um homicídio. Então o caso ficou amplamente conhecido na mídia pela frase "The Devil Made Me Do It", eis a frase que faz jus inclusive ao título do filme. Bom, se tratando então do filme em si, adianto para vocês que Invocação do Mal 3 é o mais fraco, né? Se a gente for pegar a trilogia original, os três primeiros longas, os dois primeiros longas são fenomenais, mas o terceiro tá num padrão de qualidade muito abaixo. Isso se dá por conta do diretor Michael Chaves, pois parece que ele abre mão de algum controle criativo apenas para poder, né, fazer referências ao estilo do James Wan, e parece que ele fica preso nisso. Ele tenta referenciar o James Wan, o seu estilo, a sua essência, alguns enquadramentos, e também referenciar, né, filmes de terror, né, filmes do gênero. E aqui a gente tem uma referência direta ao Exorcista, então ele tenta referenciar outros longas, tá? Mas aqui você percebe que é um filme que não tem identidade.
É um roteiro que ele apresenta problemas e dificuldades, né, para criar um vínculo emocional com o público. A química entre o Patrick Wilson e a Vera Farmiga é muito boa, como sempre, e aí todo o peso emocional, né, toda a conexão que é feita é apenas em cima do casal, mas não pelo que é apresentado aqui nesse filme, mas sim pelo que já conhecíamos dos dois filmes anteriores. Então o filme tem um conceito muito bom, uma ideia interessante, porém é mal executada, pois havia diversas maneiras diferentes de se trabalhar, né, com a ideia proposta, né, que é pegando do caso real do Arne Cheyenne Johnson, né, envolvendo todo esse assassinato, toda essa polêmica aí. Só que a forma como é conduzido aqui nesse filme, para mim, não é muito satisfatório, tá? Inclusive, você vê que o tratamento e a condução da história é totalmente diferente, né? Esse estilo, né, essa estrutura de investigação proposta acaba se distanciando dos filmes anteriores, tá? É um filme que se destaca apenas pela cena introdutória, né? Assim, acho que é o trunfo desse filme, ponto alto, é a cena de introdução, né, que tem um grande impacto, porém depois disso você não tem grandes momentos, falta um grande momento, né, em Invocação do Mal 3, você não tem cenas memoráveis, tá? Pra mim é o típico caso de um longa-metragem, né, que daqui a alguns anos ninguém vai lembrar mais, né, só vai ser comentado apenas por fazer parte dessa franquia, desse universo, por ser um filme de Invocação do Mal, por ser um filme The Conjuring. É um filme que nem mesmo se preocupa com o terror, né, nem mesmo se preocupa em criar um clima de tensão, tá? É um filme que tem material para trabalhar, tem uma ótima ideia e um ótimo conceito, mas não sabe como executar. Eu fecho Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, com nota 5. Bom, vou fechando minha análise por aqui. Esse seria meu comentário por hoje. Se gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.